Você deve se lembrar de quando o gerador de imagens do ChatGPT foi atualizado e uma febre tomou conta das redes sociais, com estilos artísticos se espalhando por todo lado, especialmente o do estúdio Ghibli. As imagens tinham cores vivas, pareciam naturais e, muitas vezes, era difícil saber se tinham sido feitas por um artista de verdade ou por inteligência artificial. Só que isso mudou. Hoje em dia, se você tenta criar ou refinar uma imagem várias vezes, começa a notar que ela fica cada vez mais escura, com um tom amarelado. Os desenhos também parecem mais deformados, e é preciso escrever prompts super detalhados para chegar a um bom resultado. E tudo isso tem uma explicação simples. No começo, os modelos de imagem eram treinados com artes feitas por pessoas reais, e isso funcionava muito bem. A IA aprendia com obras cheias de estilo, variedade e criatividade. O problema começou quando a própria IA passou a treinar usando imagens que ela mesma criou. Isso gerou um ciclo vicioso, onde ela era treinada com os próprios erros. Esses pequenos defeitos foram se acumulando. Em consequência disso, a cada novo treinamento, a qualidade caía, e as imagens iam ficando cada vez mais genéricas e sem vida. Esse fenômeno é conhecido como incesto de IA. Em vez de continuar aprendendo com o trabalho de artistas humanos, a inteligência artificial começou a se copiar. E isso faz com que ela perca justamente o que mais importava. O que seria mesmo? Bem, a sua identidade própria, algo que a define. A modinha do estilo Estúdio Ghibli foi um exemplo disso. No início, quando as pessoas pediam imagens inspiradas nesse estúdio japonês, o resultado era de cair o queixo. As ilustrações capturavam o estilo delicado e mágico de mestres como Hayao Miyazaki. Mas com o tempo, a IA deixou de se inspirar nos trabalhos originais e passou a usar suas próprias criações como referência. Foi aí que tudo começou a desandar. As cores ficaram amareladas, os traços perderam o charme e as imagens ficaram parecendo sempre as mesmas, e sem aquele brilho que encantava. Com esse problema ficando cada vez mais evidente, alguns serviços começaram a aparecer oferecendo uma solução. Agora você poderia restaurar as cores originais das imagens geradas por IA. Um exemplo é o YellowGPT, que cobra para remover aquele tom amarelado das imagens. Isso mostra uma regra simples da internet. Se existe um problema e as pessoas estão dispostas a pagar por uma solução, novas oportunidades de negócio surgem rapidinho. Mas, e se eu te dissesse que dá para resolver isso de graça? E o melhor de tudo, de forma simples e rápida. Existem duas maneiras eficientes de remover o amarelado das imagens sem gastar nada. A primeira é usando ferramentas gratuitas que fazem o mesmo trabalho que o YellowGPT. Um bom exemplo é o GPT-Tone. Ele remove o filtro amarelado das imagens geradas pelo ChatGPT com apenas alguns cliques. É completamente gratuito, não coloca marca d'água e é super fácil de usar. O link você pode encontrar na descrição. A segunda maneira é usando o próprio ChatGPT de forma mais inteligente. Você só precisa ir até o botão de personalização e, no campo de instruções, colar o seguinte comando. Mesmo que o ChatGPT não siga exatamente o que está escrito, é só copiar o texto e enviar para ele, antes de gerar qualquer imagem. Isso vai fazer o filtro amarelado sumir. Aliás, pode ficar tranquilo, pois o código que você precisa mostrar está na descrição. Não é que realmente funciona? O desenho ficou bom sem aquele filtro sépia. Com isso, economizei seu tempo de procurar uma ferramenta que fizesse isso para você. Outro problema que vem ganhando espaço é a saturação de conteúdo criado por inteligência artificial. Faça um teste simples. Abra seu buscador favorito e digite qualquer tema. Observe com atenção. Já chegou a um ponto crítico em que é cada vez mais comum encontrar imagens feitas por IA misturadas com obras de artistas reais. E, em muitos casos, dominando os primeiros resultados da pesquisa. Mas o que isso significa na prática? Estamos vivendo uma revolução na forma como o conteúdo digital é criado e consumido. Cada vez mais pessoas estão optando por usar inteligência artificial em vez de criar algo do zero. E o mais curioso, ou até preocupante, é que esse conteúdo gerado artificialmente também está sendo usado para treinar novas IAs. Ou seja, a IA gera imagens, essas imagens são espalhadas pela internet, entram para bancos de dados e depois voltam como base de aprendizado para novos modelos.
É um ciclo que se repete. Só que com o tempo, esse processo pode causar o efeito contrário ao esperado. Em vez de melhorar, a qualidade das imagens começa a cair. Tudo fica mais genérico, mais parecido, com menos identidade. Porque, por mais bonitas e interessantes que sejam à primeira vista, essas criações feitas por IA carregam um vazio que não se percebe de imediato. Falta uma alma. Falta aquela emoção que só um artista humano consegue transmitir através do traço, da cor, do detalhe que ninguém mais pensaria em colocar. E isso nos leva a uma questão muito importante sobre o futuro da arte e da criatividade. Com tantas imagens artificiais dominando as redes, é natural que, em algum momento, o olhar das pessoas comece a buscar justamente o oposto: obras autênticas e originais, feitas por mãos humanas. Nesse cenário, a arte tende a se tornar ainda mais valiosa. E talvez seja esse o ponto. Quanto mais o mundo se enche de criações sintéticas, maior será o desejo por aquilo que é real. Bom, o que aprendemos neste vídeo é que a internet está ficando cada vez mais poluída com imagens geradas por inteligência artificial, e isso traz consequências reais, como a dificuldade de treinar novas IAs e a crescente escassez de imagens originais e autênticas feitas por humanos. Recapitulando, para entender melhor, pense assim: uma IA, para aprender a desenhar, precisa estudar milhares de imagens feitas por artistas de verdade, como se estivesse frequentando uma escola de arte. No começo, tudo funciona bem, mas com o tempo, a própria IA começa a produzir imagens e espalhá-las pela internet. O problema é que essas imagens artificiais se misturam com as feitas por humanos, e ninguém consegue mais dizer o que é o quê. Aí, quando uma nova IA é treinada, ela aprende com imagens feitas por outra IA. E essas imagens já vêm com pequenos defeitos, tons amarelados, formas esquisitas, tudo meio repetitivo. Resultado disso é que as novas IAs acabam aprendendo a desenhar com base em algo que já está errado. E isso vai se repetindo como uma cópia da cópia da cópia. Com o tempo, a qualidade cai, a criatividade desaparece e tudo começa a parecer igual. Ou seja, se a gente não cuidar da origem dos dados usados para treinar essas IAs, a própria tecnologia pode se enfraquecer. E nesse cenário aí, o que é feito por mãos humanas passa a ser cada vez valioso. Enfim, espero que você tenha entendido melhor o que está por trás dessa avalanche de imagens geradas por inteligência artificial e por que isso pode ser um problema a longo prazo. A IA tem um poder incrível, mas, como vimos, ela também precisa de bons dados e nada substitui a criatividade humana. Se você gostou do conteúdo e quer entender melhor como a inteligência artificial está mudando o mundo da arte e da criação, dê uma olhada na descrição. Estou deixando alguns cursos que vão te ajudar a aprender mais sobre IA, desde os conceitos básicos até as aplicações mais criativas. Se o seu objetivo é gerar vídeos engraçados com o VL3 para monetizar seu canal mais rapidamente, há um curso especial só sobre isso, direto ao ponto, prático e voltado para quem quer resultados. Confira lá embaixo, aproveite enquanto ainda está disponível e nos vemos no próximo vídeo.